Ei meninos, hoje nós iremos revisar o conteúdo da semana 9, que está lá na plataforma. Na semana passada, nós estudamos sobre o sistema sensorial e eu postei um vídeo lá na plataforma, onde vocês conseguiram ver que no sistema sensorial participa então os 5 sentidos. Quais que são eles? Paladar, olfato, visão, tato e audição. E vocês viram também quais são os órgãos desses sentidos. Outra coisa que vocês precisam saber é que todo o sistema sensorial ele é comandado pelo sistema nervoso, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho mais profundo de 3 desses sentidos. Professora, por que não 5? Rebeca tá aqui, gente, falando, tá bom? Então, por que não 5? Porque a audição e a visão é um conteúdo muito mais complexo, né? Muito mais difícil, e eu tenho certeza que vai surgir aí várias dúvidas, então nós iremos tratar isso em sala de aula, tá bom? O primeiro que eu vou citar é o tato. E o tato, gente, ele é composto pelo maior órgão que nós temos no nosso corpo, que é o quê? A pele. Então, toda a pele proporciona que nós sentimos toque, sensações, dor, temperatura. Professora, mas como isso acontece? Olha bem, a nossa pele, ela possui 3 camadas. Dá uma olhadinha nessa figura aqui, onde vocês conseguem visualizar essas 3 camadas. A primeira camada, que é a camada de revestimento, ela recebe o nome de epiderme. A segunda camada, que é a camada que eu quero que vocês observem melhor, daqui a pouquinho eu vou voltar e vou falar sobre ela. Vamos para a terceira. A terceira camada recebe o nome de hipoderme, que é a camada que é responsável por ligar, por aderir a nossa pele a outra estrutura, como o osso ou como o músculo. Então, é aquela camada de adesão, como se fosse uma cola, que cola a nossa pele em outra estrutura. Mas, voltando para a camada 2, que é a derme, é lá que possui receptores que possibilitam que nós possamos sentir o nosso meio externo. Aí, olha bem, esses receptores, eles então capturam mensagem e enviam mensagens lá para o sistema nervoso, falando quando nós estamos sentindo calor ou sentindo frio, ou seja, são receptores de temperatura. Ou então também o próprio toque, pressão, quando a gente ganha um apertão assim, também é esses receptores que estão na segunda camada. E principalmente, gente, de dor. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma doença, na verdade é uma síndrome, que algumas pessoas possuem e essas pessoas não sentem dor. Aparentemente parece ser legal, né? Poxa, que legal, não sentir nenhum tipo de dor. Mas não, muito pelo contrário. A dor, ela é benéfica para o nosso organismo. Por quê? Porque imagine só, essa pessoa que tem essa síndrome, ela pisa, por exemplo, num prego enferrujado e passa ali, tem um processo de inflamação e ela não sente isso. Então, todo o corpo dela pode ser contaminado, infeccionado por conta dessa inflamação, desse processo inflamatório. Então, a dor é importante, por quê? Porque anuncia pra gente que o nosso corpo não tá bem, tá bom? Então, lá na derme, além desses receptores também possui os vasos sanguíneos, mas é lá que então
nós conseguimos perceber os estímulos do meio. Eu costumo dizer que desses 5 sentidos, não que seja mais importante, mas o tato, ele permite a gente sentir todo o meio, porque todo o corpo é revestido pela pele e toda a pele possui esses receptores. Falei sobre o tato, agora nós iremos falar sobre o paladar. Então, meninos, o outro sentido que eu vou falar agora é o paladar. E na nossa língua possui então uma região chamada papilas gustatórias ou papilas gustativas, e lá que possui então os receptores que permite nós sentirmos o gosto da comida. Agora olha que legal, existem 5 tipos de gostos, que é o doce, o azedo, o amargo, o salgado e o umami. O umami ele é o mais novo desse gosto, que foi reconhecido em 1908. Professora, o que seria esse umami? Seria o sabor, por exemplo, do molho de soja. Eu nunca comi, estou sendo sincera, mas esses molhos, né, da culinária japonesa, não faço ideia como que seria esse sabor, né? Talvez vocês aí gostam de comida japonesa, então já sentiram. Mas enfim, então lá na nossa língua possui essas papilas gustatórias ou gustativas que tem esses receptores, e cada região tem então o ponto certo aonde nós conseguimos sentir determinado gosto. Agora olha que curiosidade, gente. Gosto e sabor não são as mesmas coisas. O gosto realmente é só isso: doce, salgado, amargo, azedo e umami. Porém, o sabor, você saborear uma comida, é um conjunto de sentido. Pensa comigo, pensa numa pizza agora, bem recheada com queijo, aí você coloca o ketchup, a maionese, tem aquela crocância da pizza. Então, o que acontece? A nossa língua, ela não é revestida por uma pele, então nós sentimos a textura da comida através do tato, que tem lá na nossa pele, na nossa língua. O cheiro da comida, nós sentimos pelo olfato, e o gosto da comida pelo paladar. Então, gosto, é só você sentir o gosto. Agora, saborear uma comida, sabor, né, envolve 3 sentidos. Por isso que é muito comum, né, quando nós estamos lá com o nosso nariz entupido, parece que a comida não tem sabor, não tem gosto. Mas por quê? Porque é um conjunto, certo? E por último eu vou falar do olfato. O olfato, ele tem 2 estruturas, né? A estrutura externa, que é o nosso nariz aqui por fora, que tem as 2 narinas, e por dentro também possui a cavidade nasal. Nessa cavidade parece ter uma espécie de conchas, aonde tem lá uma mucosa, porém essa parte do nosso nariz, ele só serve então para respiração, circulação de ar e também filtração, porque essas mucosas evitam, né, partículas maiores de entrarem ou até certas bactérias. Porém, o olfato não tem aquela sensação gostosa de você sentir um cheiro de comida, o cheiro do perfume da mamãe, o cheiro da comida da vovó, do sorvete. Tá ficando gostoso nessa aula. Então, o olfato só é possível por conta desse ossinho aqui de cima. Tem uma imagem que eu coloquei para vocês, visualize ela. É nesse osso, bem aqui de cima, que possui então todos os receptores, e também tem um muco, um tipo de muco que absorve essas partículas e faz então que os receptores possam perceber os cheiros. Professora, o olfato é importante? Muito, gente.
Por quê? Além, né, de conseguirmos sentir cheiros bons, cheiro que até nos deixa feliz, né? Como eu falei, o cheiro da mãe, o cheirinho do pai. Futuramente, quando vocês estiverem aí com seus filhos, cheirinho do filho, não tem nada melhor que o cheirinho do filho. Se a sua mamãe estiver assistindo esse vídeo, ela vai entender o que eu tô falando. Mas o que acontece? O cheiro, ele também nos previne do perigo. Sim, olha bem, quando você sente um cheiro de gás muito forte, você já sabe que pode acontecer algo que não é bom, por exemplo, uma explosão, entendeu? Ou uma comida estragada. Então, o cheiro também nos anuncia se tem alguma coisa de errado. Meninos, como eu falei, eu vou falar só desses 3 sentidos. Porém, eu quero fazer aqui uma colocação importante. Eu esqueci de falar 2 coisas. No paladar é muito importante a ação da saliva, porque a saliva, né, que vai ajudar lá a homogeneizar o alimento e vai fazer que essas partículas ficam menores, chegando nas papilas gustatórias, tá bom? E a outra coisa que eu ia falar, que é só uma observação. Não sei se vocês já ouviram falar que o cachorro, por exemplo, possui um olfato muito mais apurado que nós seres humanos. Por que isso acontece? Porque lembra do ossinho que eu falei aqui, que fica todos os receptores e possibilita captar o cheiro? Então, no cachorro eles possuem muito mais receptores que nós seres humanos. Agora sim, sobre a audição e a visão, nós iremos rever esse conteúdo em sala de aula, mas o que eu queria comentar com vocês, é muito comum no nosso país nós termos então pessoas com deficiência auditiva e também visual. E o que acontece? Toda vez que alguém tem alguma deficiência nos sentidos, outros sentidos ficam mais apurados. Como, por exemplo, o surdo. O surdo, embora eles não consigam ouvir, qual que é então o sentido que fica mais apurado neles? A visão e o tato. O cego é o tato e a audição. O surdo é o tato e a visão. E aí eles se comunicam por meio de quê, gente? Por meio das libras, né? Então, por isso que a visão deles é muito mais apurada do que a nossa, entendeu? Olha que legal, então. Eu gosto muito da professora de ciências. De novo, hein? Eu gosto da professora de ciências. É assim que eu finalizo a minha aula hoje. Eu espero que ajude vocês. Lembrando que a nossa atividade que está na plataforma, ela tem que ser entregue na quarta-feira, tá bom? Atividade da semana 9. A professora tá morrendo de saudade de vocês e eu espero que logo a gente se encontre, tá bom? Um abraço.